Olá a todos! Bem-vindo a mais uma aula de geometria analítica. O assunto é o plano. Então, qual é o plano de aula? Bem, a ideia aqui é, dados três pontos no espaço R3, como determinar a equação do plano que passa por esses três pontos. Uma das perguntas que nós queremos responder ainda nessa aula é justamente essa pergunta. Então, antes de mais nada, antes de tentar atacar diretamente essa pergunta, vamos apresentar a definição da equação geral do plano. Uma equação geral do plano, π, nesse caso π é o nome do plano, ele possui essa forma, onde n é o vetor normal ao plano. Então, para tentar entender por que é essa fórmula, nós vamos voltar aqui na parte da motivação e vamos pensar no seguinte cenário. Na geometria euclidiana, a gente tem, por exemplo, que se você conhece dois pontos distintos, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Bem, isso é uma caracterização, ou seja, você não precisa conhecer todos os pontos da reta para saber de qual reta estou me referindo. No caso de plano, eu vou precisar de um ponto. Então, digamos que eu tenho as coordenadas de um ponto P0, que são x0, y0, z0. E eu preciso também de um vetor. Então, vou chamar aqui o vetor n, que é conhecido como vetor normal, com coordenadas A, B, C. Então, cuidado, isso é um ponto, isso é um vetor. Eu vou considerar aqui um ponto P, um ponto qualquer do plano. Então, vou considerar ele com coordenadas x, y, z. Então, se eu desenho um plano que contenha um ponto, então vamos lá, vamos desenhar o nosso plano e vamos partir do pressuposto que o ponto P0 está no plano. Então, nisso que o ponto P0 está no plano, eu vou considerar esse vetor n como o vetor que ele é ortogonal ao plano. O que eu quero dizer com isso? Que se você considera qualquer vetor que esteja contido nesse plano, então esse vetor contido no plano é ortogonal a esse vetor verde que estamos chamando de normal. Só que se você considera um ponto P, digamos por aqui, um ponto P genérico, mas um ponto P genérico que está contido no plano, o que nós sabemos é que o vetor verde é ortogonal ao vetor azul, independente do ponto P. Mais ainda, todos os vetores que são ortogonais a esse vetor verde são os vetores azuis à medida que você vai variando o ponto P. Então, o que estou dizendo aqui é que o vetor n ele é ortogonal ao vetor p, p0. Para fins didáticos, eu vou até colocar p0p. Bem, aqui nesse caso, só estou invertendo o sentido. Então, é como se eu estivesse construindo esse vetor aqui. Até aí, tudo bem. É só para deixar a receita de bolo bonitinha. Então, vamos primeiramente, agora, calcular quem é P0P. Então, P0P é nada mais, nada menos que fazer P menos P0, operacionalmente falando. Então, nesse caso, vai ficar, como o P tem coordenadas x, y, z, vai ficar x menos x0. Afastar um pouquinho aqui. Segunda coordenada, y menos y0. Terceira coordenada, z menos z0. Então, agora eu vou pegar essa informação aqui, juntamente com essa informação aqui do vetor normal. E se eu sei que o vetor n é ortogonal a P0P, isso quer dizer que o vetor n, quando você faz o produto escalar dele pelo vetor P0P, já que os vetores são ortogonais, isso tem que ser igual a zero. Só que ser igual a zero, bem, como é que é o produto escalar mesmo? O
primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo, mais terceiro vezes terceiro. Então, nós vamos ter aqui primeira coordenada de n vezes x menos x0, mais segunda coordenada de n vezes y menos y0, mais terceira coordenada de n, z menos z0, e isso tem que ser igual a zero. Então, seguindo aqui, aplicando a distribuição Herbert-Richards e organizando as contas, eu posso fazer o seguinte: eu vou deixar tudo mais esquerdo possível quem tem x ou y ou z, e vou deixar mais à direita quem tem x0, y0 e z0. Então, nesse caso, essa equação aqui fica ax mais by mais cz menos ax0 menos by0 menos cz0, isso tudo igual a zero. Agora, se você chamar esse número todo, incluindo o sinal de menos de d, o que vai acontecer com a equação de cima? Isso aqui vai ficar essa expressão, copiar e colar aqui. Se eu estou incluindo o sinal de menos, então na prática você vai estar somando por d igualando a zero. Então, essa equação que vocês estão vendo aqui, ax mais by mais cz mais d igual a zero, é conhecido como a equação geral do plano. Mas eu não expliquei por que eu estou fazendo essa substituição. Note que esse ponto P0 que está aqui, ele é um ponto que você conhece. A, B, C são as coordenadas do vetor n, que é suposto também que você conheça. Então, esse número aqui, já que ele é conhecido, ele acaba sendo uma constante. E nisso que é uma constante, eu estou chamando essa constante de d, para deixar as contas mais bonitinhas. Então, essa equação é conhecida como a equação geral do plano. Então, vamos fazer um exemplo numérico e nós vamos encontrar a equação geral do plano que passa pelo ponto A, com coordenadas 2, menos 1 e 3, e tendo como vetor normal o vetor n com coordenadas 3, 2 e menos 4. Bem, se vocês observarem aqui, o ABC que está na fórmula corresponde justamente às coordenadas do vetor normal. Então, automaticamente eu já sei que a equação geral do plano vai ter um ax, no caso a igual a 3, mais by, mais, nesse caso, como c igual a menos 4, fica menos 4z, mais o valor de d igual a zero. Agora, como é que eu encontro o valor de d? Eu sei que o ponto A está no plano. Então, se o ponto A está no plano, eu tenho que substituir os valores x, y, z aqui para encontrar o valor de d. Então, substituindo, nós vamos ter aqui 3 vezes 2, mais 2 vezes menos 1, menos 4 vezes 3, mais d igual a zero. Então, aqui vai ficar 6, né? Então, aqui colocar um implica. 6 menos 2 menos 12, né? Porque vai ficar 6, vai ficar menos 2. E aqui vai ficar menos 12 mais d igual a zero. Então, aqui vai ficar 6 menos 2, 4. 4 menos 12 dá menos 8. Menos 8 passando para o outro lado, d igual a 8. Então, a equação geral do plano fica pegar essa informação aqui, substituir d por 8. Uma observação. Bem, aqui a gente acabou o exercício, vou até destacar essa expressão em amarelo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se eu colocasse, por exemplo, um ponto B com coordenadas 1, 5 e 0, por exemplo,
Esse ponto, será que está nesse plano? Faz parte do plano? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir o x, y, z nessa expressão para ver se vamos ter uma igualdade verdadeira. Então, por exemplo, troquei o x por 1, deu 3. Troquei o y por 2, então aqui vai dar mais 10. Troquei o z por 0, então vai dar menos 0 mais 8 igual a 0. Então aqui vai dar 18, 21 igual a 0. Isso quer dizer o quê? Que esse ponto B não pertence ao plano do nosso exercício, porque 21 não é igual a 0. Então, uma boa forma de identificarmos se um ponto pertence ou não ao plano é isso. Agora, se eu encontrasse um ponto B, não com aquelas coordenadas do exercício anterior, mas o meu ponto B tivesse coordenadas 0, 0, 2. Então, troquei o x por 0, troquei o y por 0, troquei o z por 2, então vai ficar menos 4 vezes 2, menos 8, mais 8 igual a 0. Se concluiu que 0 é igual a 0, nesse cenário, agora sim, B pertence ao nosso plano. Então, por que que no exercício eu peguei as coordenadas do ponto A e substituí na equação? Porque isso significa que o ponto faz parte do plano. Então, um ponto faz parte do plano se você substituir as coordenadas do ponto e a expressão vira uma verdade. Então, como já é pressuposto que o A era um ponto do plano, então eu sabia que ao substituir x, y, z por aqui, o valor de D teria que ser verdadeiro, porque a igualdade é verdadeira. Então, observe que se eu conheço um ponto e conheço um vetor, logo eu conheço a equação geral do plano. Vamos agora dar uma interpretação disso no GeoGebra. Então, aqui está a nossa equação do plano. Nesse meu exemplo aqui, deixa eu só ajustar os parâmetros, mas estou fazendo A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1, D igual a 0. Então, aqui estão as informações. E aí nós geramos esse plano. Então, só para nos localizarmos aqui no GeoGebra, aqui nós seguimos a tabela RGB. Então, o red é o eixo X, o green é o Y e o blue é o Z. Aqui eu marquei um ponto P0 genérico no plano. E esse vetor preto aqui é o vetor com as coordenadas de n. Lembre-se que um vetor ele não é algo estático. Então, por exemplo, se eu marco as coordenadas A, B, C do nosso vetor, a representação normal dele é representar ele a partir da origem e as coordenadas da extremidade ser as coordenadas do vetor. Mas cuidado, se você preservar direção, sentido e módulo, você está representando o mesmo vetor n. Então, aqui eu posicionei dessa maneira, de maneira conveniente, para facilitar a visualização. Então, agora o que eu vou fazer? Então, só para a gente visualizar melhor, observe que se eu girar um pouco, esse vetor preto ele está apontando no sentido positivo do eixo X, positivo no Y, positivo no Z. Casa com o valor 1, que está aqui. Então, o que acontece quando eu modifico o valor de A? Se eu estou modificando o valor de A, eu estou modificando o vetor normal. E aí observe que o plano ele começa a girar. Então, isso se eu modificar os valores de A, de B e de C. E aí eu começo a girar. Então, é isso que faz, por exemplo, as coordenadas de ABC. Você vai girando o plano. Agora, é muito importante destacar que se você pegar essa igualdade aqui e multiplicar por 2, na prática, como por exemplo, colocar aqui A igual a 5, B igual a 2 e C igual a 4. Vamos só ajeitar aqui, C igual a... Opa, muita tecnologia aqui não está deixando colocar... Aí, agora sim.
Se você multiplica por 2 nessa equação, você vai ter aqui 10x mais 4y mais 8z. Você está modificando o vetor n. Só que observe que quando você multiplica por 2, você está dobrando o módulo do vetor normal, mas você não está alterando a direção dele. Então, na prática, você não está interessado no módulo do vetor normal e vou além. Você também não está interessado no sentido do vetor normal. Tanto é que se você multiplicar por menos 3 aqui, você vai alterar o sentido desse vetor preto, mas você não vai alterar a equação do plano, porque você não vai alterar nada, porque aqui vai ficar menos 3 vezes 0 vai dar 0. Dito isso, agora que está claro que o que é relevante aqui é a direção, o que acontece com o valor de D? Então, note que todo esse movimento que foi feito aqui, quando você fixa o D igual a zero, o plano está passando pela origem, o que faz sentido, porque se você troca x, y, z por zero, essa expressão vira uma verdade. Então, agora, o que acontece quando eu modifico o valor de D? Então, se eu modifico o valor de D tornando positivo, vocês percebem que o plano ele desceu, né? Então, deixa eu até movimentar ele nessa perspectiva. Então, de novo, você coloca, por exemplo, D igual a zero. Se você coloca valores maiores, você está descendo o plano. Se você coloca valores menores, você está subindo. Isso é verdade sempre? Não. Por exemplo, volta para D igual a zero. Agora eu vou inverter aqui. B igual a menos 2, A igual a menos 5, C igual a menos 5. É o mesmo plano do caso anterior, só multipliquei por menos 1 dos dois lados. O que acontece quando eu aumento o valor de D? Agora o plano está subindo. E o que acontece se eu diminuo o valor de D? Ele está descendo. Então, qual é o papel do valor de D? Se você altera o valor de D, de fato, você está transladando o plano. E aí observe que o movimentado plano, vou até deixar animado aqui, ele não anda de qualquer jeito, ele anda em relação ao próprio vetor normal. Então, se vocês observarem, a forma como ele está transladando está correlacionado ao vetor normal. Então, quanto maior o valor de D, que nem nesse momento o valor de D está crescendo, observe que ele está caminhando no sentido oposto ao vetor normal. Agora, se você está diminuindo o valor de D, você está caminhando no mesmo sentido do vetor normal. Então é isso. Aumentou o valor de D, você está caminhando no sentido oposto ao vetor normal. Se você está diminuindo, você está andando no sentido do vetor normal. De qualquer forma, o papel do valor D é a translação. Então, feito essas observações, nós vamos continuar com nossos exemplos. Determinar o plano paralelo a π, dado por essa equação geral, que contém o ponto P com coordenadas 1, 7, 3. Então, se eu desenho o meu plano aqui, vamos desenhar o nosso plano P. Não vou ser muito fiel, vamos dizer assim, à questão de escala, das direções. Aqui a ideia é só ter uma ilustração, mas a ilustração é a seguinte. Eu tenho esse vetor laranja, que é o meu vetor N, né, que é o vetor normal. Observe que se você trocar 1, 7, 3 aqui na equação, você não vai obter uma igualdade aqui. Quer dizer, você não vai obter uma igualdade verdadeira. Por quê? Porque esse ponto não faz parte desse plano. Só que, como ele é paralelo, ou seja, a ideia é que nós venhamos procurar algum plano que contenha o ponto, na verdade é P, né? De tal modo que, ao construir a equação do plano, esse plano verde que eu estou desenhando seja paralelo ao vetor, perdão, ao plano amarelo. Só que observa que se esses dois planos, o amarelo e o verde, são paralelos, isso quer dizer que eles vão possuir o mesmo vetor normal. Então, eu já sei quais são as coordenadas do vetor normal da minha resposta. Então, eu vou usar essa informação a meu favor.
Então, eu já sei aqui de imediato que a equação do plano vai ser, 2x menos 3y mais z mais 2, perdão, 2 não, mais d igual a zero, porque eu só encontrei as coordenadas do vetor normal. Como eu sei que esse ponto tem que fazer parte do plano verde, então eu substituo x, y, z aqui na equação. Então vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes 7, 21, mais 3 mais d igual a zero. Então aqui vai ficar menos 19 menos 16, d igual a 16. Portanto, a nossa resposta final vai ser troca o d por 16 e voilá. Essa resposta é a nossa resposta final. Bem, vamos seguir em frente. Agora sim, podemos responder aquela pergunta inicial da nossa aula. Então, digamos que desejamos calcular ou determinar a equação geral do plano que passa por esses 3 pontos. Então, observe o seguinte. Novamente, eu não vou me preocupar muito em marcar as posições. Então, aqui eu tenho, por exemplo, ponto A, eu tenho, por exemplo, o ponto B e o ponto C. Eu quero a equação do plano que passa por esses 3 pontos. Só que o que nós estudamos? A gente precisa de um ponto e de um vetor que seja normal ao plano, ou seja, ortogonal ao plano. Então, qual é a estratégia? Um ponto a gente tem. Na verdade, nós temos 3 pontos. Como é que nós vamos achar o vetor normal? Estratégia. A gente considera, por exemplo, aqui como o B tem coordenadas 0, 0, 0, eu acho interessante considerarmos o vetor BA e BC, mas tanto faz. Poderia fazer AB, AC ou CA, CB, tanto faz. Mas quando você constrói esses dois vetores, você consegue encontrar um vetor que é ortogonal a ambos. E nisso que ele é ortogonal a ambos, você consegue o quê? Que esse vetor rosa é o vetor normal ao plano. Então aqui não ficou muito bom, né, pela questão da perspectiva, mas vou tentar aqui enfatizar que esse vetor rosa, ele é um vetor normal ao plano. Que é razoável, né? Porque o vetor azul, o vetor BC, ele está contido no plano, porque tanto o ponto B quanto o ponto C estão no plano. O BA é a mesma coisa, porque os dois pontos são contidos no plano. Logo, se você fizer o produto vetorial desses dois vetores, esse vetor rosa, que é o resultado do produto vetorial, ele vai acabar sendo o vetor normal. Então, já que nós já sabemos qual será a nossa estratégia de resolução, irei diminuir aqui essa expressão e desenvolver a nossa conta. Então, a primeira coisa é encontrar os vetores BA e BC. Então, o vetor BA, que seria A menos B, vai coincidir exatamente com as coordenadas do ponto A, e o vetor BC seria C menos B, vai ser menos 1, 1 e 0. Agora, o nosso vetor n, que é o vetor normal ao plano, ele vai ser o quê? BA vetorial BC. Então, isso aqui vai ser o quê? I, J, K. As coordenadas de BA, que é 1, 1, 1. Coordenadas de BC, que é menos 1, 1 e 0. Agora a gente calcula o determinante, só que a gente faz aquele procedimento, né? Então isso aqui vai dar 1 vezes 0, 0, menos 1. Agora tapa a segunda coluna, vai ficar 0, menos com menos, mais 1. Mas como é o desenvolvimento da segunda coluna, então aqui vai ficar menos 1. E agora trava a terceira coluna, aqui vai ficar 1, mais 1, 2. Então,
Agora que nós temos as coordenadas do vetor normal, acho que vale a pena até reforçarmos aqui que o vetor normal tem coordenadas -1, -1 e 2. Resta agora determinar o valor de D. Então, eu já sei no nosso molde que nós vamos ter AX, ou seja, menos X, mais BY, que dá a mesma coisa que menos Y, mais CZ, mais D, igual a 0. Então, só para resgatar aqui as coordenadas do ponto A, B, C, então, deixa eu anotar aqui. A é igual a 1, 1, 1. B igual a 0, 0, 0. C igual a -1, 1, 0. O que eu quero chamar a atenção aqui? Só fiz um rascunho aqui. Deixa eu colocar aqui de azul. Eu sei que esses 3 pontos fazem parte da equação geral do plano. Então, eu tenho que pegar as coordenadas e substituir. Mas qual dos 3 pontos? Então, eu vou fazer os 3 casos. Vou considerar caso A, ou seja, vou pegar as coordenadas do ponto A e substituir aqui. Então, aqui vai dar, troco o x por 1, vai dar -1, troco o y por 1, vai dar -1, mais troco o z por 1, vai dar 2, mais d igual a 0, -2 mais 2 dá 0, d igual a 0. Então, se você troca as coordenadas do ponto A, d deu igual a 0. Se você considera o caso B, que é o mais imediato de todos, quando você troca x, y, z por 0, vai dar 0, mais 0, mais 0, mais d igual a 0, d igual a 0. Se você troca caso C, então vai ficar, então aqui, troca o x por -1, então vai ficar 1, troca o y por 1, troco o z por 0, mais d igual a 0. 1 menos 1 dá 0, d igual a 0. Então, isso tudo é só para dizer que tanto faz você pegar as coordenadas do ponto A, ou B, ou C, para substituir na sua equação geral. De qualquer forma, você vai ter o mesmo valor de D, já que os 3 pontos fazem parte do mesmo plano. Então, a nossa resposta final é menos x menos y mais 2z igual a 0. Então, é uma solução bem interessante. Nós já somos capazes de resolver o problema da nossa motivação. Existe esse exemplo aqui, que é determinar a equação do plano que contém os pontos A e B e é perpendicular ao plano P. Eu peço que vocês tentem resolver, compartilhem as soluções por aqui, se vocês sentirem dificuldade. É um exercício que exige um pouco mais de interpretação, então fica o convite para tentar resolver essa questão. E se tiver muitas dúvidas, qualquer coisa eu resolvo esse exercício em outro vídeo. O nosso próximo passo, um dos nossos próximos passos, é, por exemplo, calcular a distância entre 2 planos. Mas temos também outras questões a serem discutidas. Então, peço que curta o vídeo, deem feedbacks, sugestões de melhorias e até a próxima.